amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo aí, aquele bate-papo que a gente faz sempre antes da rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse caso, a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer para vocês aqui a classificação, como ficou depois da 17ª rodada, os artilheiros, né? Onde assistir os jogos, né? Quais são os jogos dessa 18ª rodada? Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui no Quatro Maiores. Nesse momento, eu peço para você, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e, claro, gostou demais da conta do que a gente vai mostrar aqui para você? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aos resultados da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O primeiro jogo aí foi Cruzeiro e Bragantino, 2-1 para o Cruzeiro. O Bahia perdeu para o Cuiabá por 2-1 também. O Juventude empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. O Corinthians venceu o Criciúma por 2-1. O Vasco, fora de casa, venceu por 2-1 o Atlético Goianiense. O São Paulo, numa batalha épica, venceu 1-0 o Grêmio e arbitragem. O Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0, um grande jogo também, hein? E o Fortaleza venceu o Vitória por 3-1. Nós tivemos ainda dois jogos adiados, que foram Inter e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense, por conta dos jogos da Sul-Americana. Aí nós tivemos os destaques da rodada, como a gente sempre faz aqui. A gente traz os destaques dessa 17ª rodada. E os destaques foram o Fortaleza, que ao vencer chegou ao G6. Nós temos também o São Paulo, que voltou ao G4, depois de um jogo aí contra o Grêmio, um jogaço no meio de semana, onde a arbitragem deu uma atrapalhadinha, mas o São Paulo mesmo assim conseguiu a vitória. Temos o Botafogo, depois de um jogo muito forte dos dois times, né, que era líder e vice-líder, Botafogo e Palmeiras. O Botafogo venceu por 1-0 com o gol do Tiquinho. E nós temos o Cuiabá, que novamente surpreendeu um time do G4, né? Ele simplesmente ganhou do Bahia fora de casa. Então, belo destaque do Cuiabá. A classificação, depois dos jogos da 17ª rodada, ficaram assim: o Botafogo em primeiro com 36 pontos, o Palmeiras em segundo com 33, o Flamengo em terceiro com 31, o São Paulo em quarto com 30, o Bahia em quinto com 30, o Cruzeiro em sexto com 29, o Fortaleza em sétimo com 29, o Atlético Paranaense em oitavo com 25, o Vasco em nono com 23, o Bragantino em décimo com 22, o Atlético Mineiro em 11º com 22, o Juventude em 12º com 20, o Internacional em 13º com 19, o Criciúma em 14º com 17, o Cuiabá em 15º com 17, o Vitória em 16º com 15, o Corinthians em 17º com 15, o Grêmio em 18º com 11, o Atlético Goianiense com 11 pontos em 19º, e o Fluminense em 20º com 8 pontos. Alguns times aí com jogos a menos, né? Que são o caso aí do Flamengo, que tem um jogo a menos, o Cruzeiro um jogo a menos, o Fortaleza um jogo a menos, o Atlético Paranaense um jogo a menos, o Bragantino com um jogo a menos, o Atlético Mineiro um jogo a menos, o Inter com 4 jogos a menos, o Criciúma com 2 a menos, o Cuiabá com 1 a menos, o Grêmio com 2 a menos e o Fluminense com 1 a menos. Esses jogos serão repostos aí ao longo do campeonato, serão usados as datas da Sul-Americana e Libertadores para times que estiverem fora dessas competições e também da Copa do Brasil para times que estiverem fora dessas competições. Esse asterisco vai se manter por um bom tempo aí no Campeonato Brasileiro, até que esses jogos sejam repostos. Os artilheiros do campeonato são Pedro, com 8 gols, Lucero, do Fortaleza, tem 7, Verratti, o atacante aí do Vasco, tem 6, o Luciano do São Paulo tem 6, o Everaldo do Bahia tem 6, o Paulinho tem 6 também, do Atlético Mineiro, né? O Matheus Pereira do Cruzeiro tem 6, o Pita do Cuiabá tem 6, o Elinho do Red Bull Bragantino tem 5 e o Estevão tem 5 gols também marcados
esses os artilheiros do campeonato. Agora eu vou trazer para vocês aonde assistir os jogos, tá, gente? E quais são os jogos deste fim de semana da 18ª rodada do campeonato. Anota aí e não se perca aí para você saber quando seu time joga. No sábado, nós teremos 3 jogos. O Flamengo encara o Criciúma, 16 horas no Maracanã, transmissão pela Premier. O Botafogo recebe às 18h30 o Internacional no Newton Santos, transmissão pela Premier. O Palmeiras encara aí o Cruzeiro às 21 horas, transmissão pela Sport TV e Premier. No domingo a coisa começa logo cedo, às 11 da manhã, o Grêmio encara o Vitória pela Premier TV. O Atlético Mineiro recebe o Vasco no domingo às 16 horas, Globo e Premier. O Corinthians vai a Salvador enfrentar o Bahia às 16 horas, transmissão pela Globo e pela Premier. O Red Bull Bragantino recebe o Atlético Paranaense, eles que vão se enfrentar também na Copa do Brasil, transmissão pela Premier. O Fortaleza encara o Atlético Goianiense às 18h30, também pela Premier. O São Paulo joga com o Juventude fora de casa às 18h30 no domingo, mas o jogo será em Brasília, a transmissão é da Premier. O Cuiabá recebe o Fluminense, fechando a rodada às 20 horas no domingo, transmissão da Sport TV e da Premier. E agora, eu que sempre falo aquele momento vergonha, não, né? Agora não, na rodada passada, os meus palpites aqui, os palpites do De Lazari, foram muito bons, hein? Dos 8 jogos, finalmente, eu acertei 7, dá até para pôr a trilha sonora aí do Aleluia, né? Porque eu vinha muito mal. Mas agora eu quero manter a média boa e eu vou trazer para vocês aí os próximos palpites. Mas antes, dá uma olhadinha na telinha, ó, dos resultados que eu acertei. Não foram poucos não, hein? Só errei o Bahia, que aliás foi uma zebra tremenda, hein? Senão eu teria acertado todos. Parabéns para mim, hein? Vamos lá. Para os palpites do De Lazari nessa rodada. O Flamengo vai enfrentar aí o Criciúma e o meu palpite é que dá Flamengo. O Botafogo encara o Internacional e para mim dá Botafogo. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro e para mim dá empate. O Grêmio enfrenta o Vitória e para mim dá Grêmio. O Atlético Mineiro encara o Vasco, para mim dá empate. O Bahia enfrenta o Corinthians, para mim dá Bahia. O Bragantino enfrenta o Atlético Paranaense, dá Bragantino. O Fortaleza pega o Atlético Goianiense, para mim dá Fortaleza. O Juventude encara o São Paulo, para mim dá São Paulo. E o Cuiabá enfrenta o Fluminense, para mim dá Cuiabá. No jogo de estreia do Thiago Silva aí, né? Que vai estrear pelo Fluminense. Boa sorte ao Thiago Silva. Então, pessoal, é isso daí, né? Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostar, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal. Acione o sininho de notificações. Valeu, até mais.